Oi, pessoal. Eu sou a Larissa, aluna de Psicologia na FAFEP-FUNEP. E esse é o Pode Se Pensar, o podcast do nosso curso de Psicologia. Nessa terceira temporada, nós, a turma de Extensão 5, desenvolvemos 3 episódios, refletindo e discutindo sobre o capacitismo. Quer saber um pouco mais sobre isso? Então vem cá, acompanha com a gente. Oi, gente! Tá começando mais um episódio do Pode Se Pensar, o seu podcast sobre inclusão, psicologia e direitos. E estamos aqui para conversar com você sobre atitudes do dia a dia que parecem ser normais, mas na verdade são capacitistas. Isso mesmo. No episódio passado, a gente explicou o que é capacitismo. Hoje vamos trazer exemplos reais do cotidiano, para mostrar que ele está presente até nas pequenas coisas. Bora refletir? Vamos começar com algumas frases que muita gente fala sem perceber que são capacitistas. Tipo, nossa, você nem parece ter deficiência. Isso é uma forma de invalidar a condição e a vivência da pessoa. Ou outra, ele é um exemplo de superação, como se a pessoa com deficiência não fosse capaz de realizar atividade e se existisse para inspirar os outros, e não para viver sua vida com dignidade. Tem também o clássico, coitadinha, ou nossa, que dó! Essas falas expressam sentimentos que nos fazem agir de maneira a colocar a pessoa como inferior. Isso infantiliza e coloca a pessoa num lugar de pena, não de respeito. Essas falas reforçam estereótipos de que a pessoa com deficiência é inferior ou limitada o tempo todo. Isso é capacitismo. Capacitismo também acontece nos espaços que deveriam ser inclusivos, como escolas e empresas. Por exemplo, quando a empresa diz que é inclusiva, mas não adapta o ambiente físico nem o conteúdo para uma pessoa com deficiência. Ou quando o professor ignora a necessidade do aluno com deficiência e diz que ele é preguiçoso e desatento. Tem também situações no transporte público, como ônibus sem rampa, metrôs com elevador quebrado. Isso impede a mobilidade e exclui as pessoas com deficiência da circulação em ambientes coletivos. E vale lembrar, capacitismo não é só contra pessoas com deficiência física. Quem tem deficiência intelectual, auditiva, visual, psicossocial também sofrem muito com exclusões. Outra coisa importante para pensarmos é sobre o fato de muita gente, ao ser questionada sobre uma expressão capacitista, dizer: "Ai, mas eu falei por educação, foi só um elogio." Mas o capacitismo não depende da intenção. Mesmo que não seja por mal, a gente precisa pensar. Isso que eu estou dizendo ajuda a incluir a pessoa com deficiência na vida social e coletiva ou reforça um estereótipo? Por isso é tão importante ouvir as pessoas com deficiências. Elas sabem o que machuca, o que as desvaloriza e o que é respeito de verdade. Uma dica: troque a pena pela empatia, que é a nossa capacidade de considerar legítimo o lugar do outro, e o elogio pela escuta ativa. Escuta ativa é um modo de ouvir a pessoa com o propósito de compreender o que a pessoa está dizendo e não tirarmos conclusões precipitadas conforme o nosso entendimento. Então, da próxima vez que ouvir ou for falar algo sobre alguém com deficiência, pare e pense: isso respeita a vivência dessa pessoa? Desconstruir o capacitismo exige atenção, humildade e informação. E é para isso que esse podcast existe. Compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir isso também. Até o próximo episódio do Pode Se Pensar. Tchau!